Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Fico feliz que você tenha voltado aqui para o curso Ponto Jus, o curso que vai com você até a sua aprovação na segunda fase da OAB em Direito Penal. Pessoal, você já deve ter visto algum vídeo, alguma palestra, ouvido alguém falar ou lido em algum lugar que tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que nós assistimos, depois de pouquíssimo tempo, a maior parte é esquecida. O nosso cérebro trabalha dessa maneira. O nosso cérebro, ele se esquece, ele vai fazendo uma faxina automática para que outras informações venham. Aquilo que ele entende que não é tão importante, ele pega e descarta. Como que nós fazemos para treinar o nosso cérebro para não esquecer as informações? Objetivamente, o que fazer para você não se esquecer das informações que você vem obtendo aqui com as nossas aulas? Você tem que fazer repetição, você tem que fazer um exercício de repetição, você tem que ver várias vezes aquela informação. Por isso que você não se esquece de algumas coisas e você nem sabe o porquê você não se esquece. Por exemplo, quem é músico, quem toca, você não sabe mais por que é que você não se esquece como é que faz determinado acorde. Você que faz determinado bolo, gosta de cozinhar, por exemplo, você não sabe por que é que você não se esquece da receita daquele bolo. Mas é simples, é porque, no caso do músico, ele toca sempre aquela música, ele faz sempre aquele acorde. No caso de quem cozinha, faz muitas vezes aquele bolo, por isso já entrou num lugar do cérebro que ele não se esquece mais daquela informação. Então, aqui no nosso caso, o que eu recomendo a você? Você tem a apostila, você tem essas aulas aqui, e você tem, penso eu, que as anotações, talvez você faça à mão em um caderno, ou você faça no notebook. Essas anotações que você faz no caderno, no notebook, na minha opinião, são de extrema importância. Por quê? Porque ali você não, em regra, tá bom? Tem gente que consegue ser mais rápido. Em regra, você não vai transcrever, anotar muitas informações, mas você vai anotar tópicos. Sempre volte ao seu caderno. Sempre volte a esses tópicos. Para quê? Para rever aquilo que a gente está estudando. Então, o ideal, se você conseguir, se você tiver tirar não sei da onde, ainda mais força de vontade do que aquela que você já tem demonstrado, todos os dias, quando você vai começar a estudar, reveja essas anotações das aulas passadas. Eu sei que a hora que vai chegando, vai acabando os estudos, quando você acabar de ver as aulas, haverá bastante anotação. Eu sei disso. Aí você precisará de mais esforço ainda, porém você já vai estar treinado e você vai fazer essa revisão rapidamente. Beleza? Fica a dica de estudo aqui para você. E agora vamos analisar mais uma peça, vamos analisar a queixa-crime. Queixa-crime. Qual é o conceito que vem a ser queixa-crime? Queixa-crime nada mais é do que a petição inicial feita por um advogado no caso de crimes de ação penal privada. Então, você sabe que o ordenamento jurídico ele possui os crimes de ação penal pública, e é a regra no nosso ordenamento jurídico, a maior parte, a grande maior parte, com exceção de somente 10 crimes que são de ação penal privada. Todos os restos são crimes de ação penal pública. Crimes de ação penal pública, essa é a regra. No crime de ação penal pública, quem ingressa com a petição inicial é o promotor de justiça, é o membro do Ministério Público. Perfeito? Muito bem, ele vai fazer a petição inicial, a peça inicial de acusação chamada denúncia. Agora, se o crime é de ação penal privada, ele não começa, a ação não se inicia com uma denúncia. A ação se inicia com uma queixa-crime. Então, queixa-crime nada mais é do que a petição inicial da ação penal privada. Não confunda, meu querido amiguinho, minha querida amiguinha, crime de ação penal privada com crime de ação penal pública condicionada à representação.
A representação nada mais é do que a intenção, a vontade que o ofendido, a vítima tem de ver o autor do fato processado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Crime de dano. Vai uma pessoa até... crime de dano não, desculpa. Crime de ameaça. Vai uma pessoa até a tua casa e te ameaça. E diz o seguinte, olha, eu vou matar você. Muito bem, ocorreu o crime, perfeito. Esse crime é de ação penal pública. Porém, para que o promotor de justiça oferte a denúncia, ele quer saber se você, que foi ameaçado, quer realmente que aquela pessoa seja processada. Mas, professor, se a pessoa me ameaça e eu registrei o boletim de ocorrência, eu não quero que ela seja processada? Às vezes não. Imagine você que essa ameaça partiu de um colega de trabalho que você não sabe se o cara é violento ou não, se ele falou somente na hora da raiva. Você registra o fato. O delegado de polícia pergunta, você quer que ele seja processado? Você vai dizer o quê? Por enquanto não. Você tem um prazo de 6 meses para dizer, olha, eu quero sim que ele seja processado. A hora que você diz, eu quero sim que ele seja processado, o que você fez? Você fez a representação. Você representou para que ele fosse processado. Muito bem. Olha o que eu disse, que a representação é uma condição de procedibilidade. O promotor de justiça viu que ocorreu a ameaça, tem testemunha. Então, ele pode ofertar denúncia? Agora ele pode. Por quê? Porque agora existe uma representação. É esta a situação. Então, não confunda, insisto, crime de ação penal pública condicionada à representação com crime de ação penal privada que se procede mediante queixa-crime. Nós estamos falando aqui da queixa-crime, como é que você vai elaborar uma queixa-crime. Muito bem, a queixa-crime, ela tem uns requisitos que estão onde? No artigo 41 do Código de Processo Penal. Leia esse artigo 41. Esse artigo 41, e é com base nele que eu vou dar essa explicação, essa aula introdutória aqui, o artigo 41, ele diz o que deve constar tanto na queixa-crime quanto na denúncia. São os mesmos elementos. O que deve constar para a queixa-crime deve constar também para a denúncia. A denúncia não nos importa aqui agora para elaborar, porque você não terá que elaborar uma denúncia para o seu cliente, porque você não está prestando concurso para promotor de justiça. Você tem que saber dos elementos da denúncia na medida em que, na resposta à acusação, na peça referente à resposta da acusação, você tem que saber quais são os elementos que deve constar na denúncia para alegar em favor do seu cliente que aquela denúncia é inepta, ela deve ser rejeitada. Mas não é o caso agora, nós estamos falando da queixa-crime. Quais são os elementos que devem constar na queixa-crime? O primeiro elemento é a exposição do fato criminoso. Você tem que expor de maneira clara, de maneira objetiva, em que consistiu o fato criminoso. Então, por exemplo, crime de injúria. A pessoa te ofende, ofende a sua honra, ofende a honra do seu cliente, diz que ele é um idiota, diz que ele é um retardado, débil mental, ele é um bobo, um feio, xixi, cocô, qualquer coisa que ofenda a honra da pessoa, honra objetiva. O que é honra objetiva? É quando a pessoa fica magoada, o sentimento dele foi atingido, ele fica tristinho. Isso que é honra objetiva, subjetiva, desculpa, é aquela honra que diz respeito à pessoa. Muito bem? Ele foi ofendido na sua honra. Você tem que descrever em que consistiu, nos mínimos detalhes, a ofensa, o crime. Você está expondo, fazendo uma exposição do fato criminoso. Outro crime, crime de abandono de animais em propriedade alheia. Por exemplo, eu tenho uma fazenda e o vizinho tem outra fazenda. O vizinho pega e deixa o gado dele pastando na minha propriedade. Se houve essa conduta, eu tenho que descrever de forma pormenorizada em que consistiu a conduta. Eu não posso simplesmente dizer que Horácio injuriou
Judite. Eu não posso dizer simplesmente os animais de Horácio adentraram a minha propriedade. Eu tenho que descrever o dia, o local, o horário, quais foram as condições, como, quem, onde, por quê, qual o motivo, o que levou a fazer aquilo, como que ocorreu, quem viu, quem presenciou, quem estava perto. Insisto, eu tenho que fazer a exposição dos fatos da forma mais pormenorizada possível. Por quê? Porque esta peça inicial, a queixa-crime, é uma peça de acusação. E a parte contrária, ela tem necessariamente que saber do que é que ela está se defendendo. Então, a queixa-crime ela tem que estar com os fatos mais pormenorizável possível para que possibilite a parte contrária, que vai ser chamada de querelada, ou querelador, sendo homem ou mulher, poder se defender daqueles fatos que foram narrados contra ela. Deu para entender? Muito bem, vamos lá. Todos os dados que puderem implicar alteração da pena. Você tem que fazer constar tudo, absolutamente tudo que pode alterar a pena. Então, casos de aumento de pena. Você tem que pegar e descrever. Qualificadora. Então, se a pessoa pega e chama, me ofende a minha honra, me chama de idiota, é uma coisa. Agora, se ela ofende a minha honra falando assim, ó, seu macaco, fazendo referência à minha cor de pele. Se ela fala isso, aí essa injúria, ela é uma injúria qualificada pela utilização de um elemento de raça. Você já sabe, isso aí não é racismo, tá bom, pessoal? O racismo é bem mais grave. O racismo é uma prática de uma pessoa não contra um ser humano somente, mas ele pega e faz um ato por conta da raça negra ou de outro elemento. E no caso do racismo, por um exemplo de racismo, olha, Elbert, aqui você não entra, nesse prédio você não entra, porque preto não entra nesse prédio. Isso é racismo. Isso é crime inafiançável. No caso, quando a pessoa simplesmente ofende a minha honra, o que ela não quer atingir toda a raça negra, ela quer atingir a minha honra. Então, quando ela diz, Elbert, você é um macaco, seu preto, neste contexto, esse crime é de injúria. Inclusive, esse crime de injúria, ele não é submetido à sistemática da queixa-crime. O crime de injúria qualificado pelo elemento racial, ele se procede mediante ação penal pública condicionada à representação. Isso aí está lá no artigo 145, parágrafo único do Código Penal, tá certo? Muito bem. Então, tem que colocar qualificadora, causas de aumento de pena, causas de diminuição de pena, tudo que possa modificar a pena. Tentativa. Se o crime é tentado, então a pena é menor. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter isso em mente, eu não posso esquecer. Se o crime é culposo também, eu tenho que colocar em que consistiu a culpa. Você se lembra, né? Quando que se dá a culpa? Tem ser o crime culposo quando o agente atua com imprudência, negligência ou imperícia. Eu não posso falar de forma... como que eu vou dizer, de forma genérica, que o agente atuou com imprudência. Não, beleza, eu entendi que foi com imprudência. Mas em que consistiu essa imprudência? Isso eu tenho que colocar, eu tenho que mencionar. A atitude dele foi imprudente porque ele agiu dessa maneira. A atitude dele foi culposa porque ele agiu, pois foi negligente ao permitir que isso ocorresse. Então, eu tenho que pormenorizar isso também. Outra coisa que eu não posso esquecer, concurso de agentes. Quem é que... Porque pode ser que tenha ocorrido um mesmo crime e mais de uma pessoa tenha praticado a conduta. Então, eu tenho que dizer de forma pormenorizada o que cada uma das pessoas fez naquele caso concreto. Eu não posso dizer de forma genérica que Horácio e Judite ofenderam minha honra. Eu tenho que dizer, Horácio ofendeu a honra do querelante na medida em que diz que ele era um idiota e um corno. Judite, no mesmo contexto fático, acrescentou que o querelante era também uma pessoa de mau caráter e que ele praticava atos de pedofilia. Deu para entender? Eu tenho que pormenorizar aquilo que cada um fez.
crimes cometidos por palavras. Se o crime foi cometido por palavras, seja verbalmente ou seja por escrito, na queixa eu tenho que escrever, transcrever o que é que foi dito. Eu não posso dizer simplesmente que o querelante foi ofendido com palavras de baixo calão. Eu não posso dizer que o querelado ofendeu o querelante atribuindo à mãe do querelante a profissão mais antiga do mundo. Não, eu tenho que dizer, o querelado ofendeu a honra do querelante na medida que o chamou de filho da puta. Deu para entender? Você tem que escrever. Por mais baixas que sejam as expressões, você tem que escrever, transcrever quais elas são. Geralmente a OAB não vai colocar uma palavra tão baixa, tão vulgar na prova. Ela vai pegar e simplesmente colocar ofensas um pouquinho mais idiota, falar que o cara bebeu demais, coisas desse tipo. Porém, para a vida prática, no dia a dia, quando você estiver advogando, aliás, você está fazendo a prova da OAB para isso, para advogar. Se você estiver na prática, no dia a dia, advogando, você não pode colocar de forma genérica. Você tem que descrever exatamente quais palavras foram ditas, por mais baixas que sejam. Você tem que colocar também a qualificação. A lei, o artigo 44, vai falar da qualificação do querelado, porém tem que constar a qualificação do querelante também. Você vai fazer, e como nós fazemos a qualificação, você já sabe. Nós colocamos nome, nós colocamos RG, CPF, endereço, profissão, isso se constar no problema. Senão, você simplesmente vai escrever dessa maneira, o nome, vírgula, profissão, vírgula, RG, vírgula, CPF, você vai escrever dessa maneira, porque se você inovar um RG, um CPF, um endereço, uma profissão, você pode estar, o examinador pode interpretar isso como você querendo identificar a peça, e isso nós não queremos, tendo em vista que isso vai anular a sua prova, vai te desclassificar do exame. Beleza? Tá dando para acompanhar até aqui? Vamos dar uma descansada, toma uma aguinha, estica o corpo, nós voltamos já já para a segunda parte dessa aula.